turminhas do quinto ano A, B, C, D e E. Eu sou a professora Lúcia, do quinto ano D. Venho falar para vocês o seguinte: esta semana vocês têm aí a avaliação de português e a avaliação de matemática. Cada dia vocês vão resolver algumas questões. Nós dividimos as questões de matemática e as questões de português para que fique mais tranquilo de vocês fazerem e não ter que ficar fazendo muitas questões num dia só, ok? E aí vocês já sabem o que vocês têm que separar, certo? Para realizar as avaliações. Vocês têm que separar lápis, borracha, apontador, sentar num lugar tranquilo e também o dicionário. E o marca-texto. E aí vocês sabem que quando vocês forem ler o texto, vocês já sabem que vocês têm que anotar as palavras que vocês não conhecem, escrever no caderno, que a gente já falou, né? Lembra que a gente falou para ter um caderninho, no caderninho de vocês mesmo, colocar as palavrinhas desconhecidas e procurar no dicionário? Exatamente, então vocês já sabem que terão que fazer isso, né? Será mais fácil para que vocês consigam entender o texto e depois responder as questões. Então vamos começar? Lembra, pega o caderno, lápis, borracha, marcador de texto, dicionário e as avaliações de português e de matemática. Lembrando que cada ficar mais fácil para vocês. Boa sorte! Aqui nós temos a capa da avaliação de português, de língua portuguesa, onde logo de primeira vocês já vão escrever o nominho de vocês completo, a turma, a data, o nome da escola, para que depois a gente organize de uma forma correta. Essas bolinhas vocês não precisam de preencher, ok? Deixa para nós, professoras, na hora da correção. Vamos lá. Questão 1. Que tipo de texto que é esse aqui? Mentalmente, vocês vão pensar que tipo de texto é esse. É muito fácil, né, gente? Está falando aqui, quem que é esse gatinho? É o Garfield, né? Bem conhecido aí de vocês. Vocês vão responder esse texto. Lembra, eu acho que em alguma atividade já veio esse textinho aqui para vocês responderem. Então, se vocês pensarem aí, tá muito fácil de responder aqui a questão, tá? O que torna esse texto engraçado? Por que ele é engraçado, esse texto? Certo? Próximo texto. O próximo texto, ele é um texto informativo? Que tipo de texto que é? Do que ele está falando? O que está falando esse texto aqui? Esse texto é interessante que vocês marquem as palavras desconhecidas, anotem no caderno e procurem no dicionário ou no Google. Por quê? Porque vocês vão entender melhor e vão responder corretamente as questões. Nesse texto, vocês têm que responder a questão 2, 3 e 4. Então, esse texto aqui, depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão responder as 3 questões, a 2, a 3 e a 4. Na questão 5, que tipo de texto é esse? Também é um texto bem fácil de vocês saberem o que é. Vocês vão responder a questão abaixo. Qual é o objetivo do texto? Do que se trata esse texto 5 aqui? O que ele está falando? Sobre o quê? É uma notícia? Esse texto 5? Ele está divulgando um produto novo no mercado? Ele está falando da importância do técnico de enfermagem, que é um profissional? Ou ele está oferecendo uma vaga de emprego ao público interessado? Muito fácil, né? Então, vocês vão responder o texto, a questão 1, a questão 2 e o texto 5. Então, vocês vão responder questão 1, esse texto para responder o 2, 3 e 4 e a questão 5. Ok? A avaliação de matemática, turminhas. Aqui é a mesma coisa, vocês vão colocar o nome de vocês, a turma, a data, a escola. E as bolinhas não precisam ser pintadas, ok? Na questão 1, nós temos uma situação problema, certo? Onde vocês deverão ver qual a operação que a gente vai utilizar aqui para resolver essa questão, tá? Carolina vende sorvetes na pracinha da cidade.
No primeiro dia de carnaval, ela vendeu 147 sorvetes. Quantos sorvetes ela venderá nos 5 dias de carnaval? Então, olha só, que operação que vocês têm que fazer aqui para saber quantos sorvetes ela venderá em 5 dias. Se no primeiro dia ela vendeu 147, que operação vocês terão que utilizar aqui? Vocês podem usar este espaço abaixo ou também no caderno para resolver a conta, ok? Questão 2. Ajude a Dandara a resolver a conta que está pensando. Olha aqui a conta que ela está pensando, 312 vezes 18. Então, é uma conta de multiplicação, campo multiplicativo, certo? Vocês também vão utilizar esse espaço em branco ou o caderno e marcar a questão alternativa correta. Na questão 3, também vocês vão ter que ver qual é a operação que vão estar utilizando para resolver aqui, responder qual a alternativa correta. O cantor Michael coleciona em seu rancho todos os presentinhos que ganha de seus fãs. No seu último show na cidade de Piedade, ele ganhou 229 e ficou com 2.191. Então, se ele coleciona todos os presentinhos e ele ganhou 229 e aí, com este ganho, ele ficou com 2.191, que operação você terá que utilizar para saber quantos presentes ele tinha na coleção antes do seu último show? Se ele ganhou 229 no seu último show e ficou com 291, que operação você terá que utilizar? E na questão 4, ajude novamente Dandara a resolver mais uma conta. Agora, Dandara está pensando aqui numa conta de subtração, 3.012 menos 1.389. Qual é o resultado desta subtração? Ok?